Olha, é difícil de falar qual passada de pano é a mais ridícula da Globo em relação a esse desgoverno. O Valor Invest, que é do Grupo Globo, fez aqui uma reportagem para explicar, né, a questão do desemprego, só que numa visão tão passapanista, tão bizarra, que é o seguinte: houve um aumento aí do desemprego no Brasil, e em vez do Grupo Globo fazer uma análise do tipo, ó, infelizmente, né, menos pessoas estão empregadas, isso é uma péssima notícia, o governo tem que correr atrás, tem que fazer a parte dele, blá blá blá. O que fez o Grupo Globo? Conseguiu pegar um aspecto positivo de uma notícia extremamente negativa para dar aquela passada de pano. E o que fez o Valor Invest? Falou o seguinte: olha, a taxa de juros no Brasil está alta. Então, se o emprego estivesse crescendo, estivesse em alta, né, se o Brasil estivesse empregando muito, os salários estariam aumentando. Consequentemente, isso faria uma pressão na inflação, que teria mais dificuldade em cair os juros no país. Então, essa, não que conceitualmente esteja errado, mas galera, aqui pra mim ficou nítido que é passada de pano master. Eu tenho convicção, posso estar errado, que se fosse o governo Bolsonaro, jamais teria essa visão, buscar essa interpretação positiva de uma notícia obviamente negativa, que é de menos geração de emprego. A gente tem que lembrar que quando o Bolsonaro e o Paulo Guedes deixaram o país, no pós-pandemia, o Brasil estava nos eixos, estava só melhorando os indicadores. Aí depois de mais de um ano desse desgoverno, a realidade começa a se impor. E aí aqueles números que estavam melhorando ou estancaram ou já voltaram a cair, né? E aí você tem essa imprensa passapanista no nível assim bizarro. Para não ficar nas minhas palavras, vamos repercutir aqui alguns trechos dessa reportagem que vale muito a pena. Vale muito a pena para expor a militância, para mim, indisfarçável do Grupo Globo. Então vamos entrar aqui em alguns trechos da reportagem, aqueles trechos que são mais bizarros do meu ponto de vista, começando pela manchete. Desemprego tem leve alta no primeiro trimestre, mas isso pode ter um lado bom, né? Entenda como isso é bom. Tudo tá indo horrivelmente mal, mas entenda como isso é bom pra você. Aquelas frases, aquelas passadas de pano típicas da Globo pra este desgoverno, que se fosse Bolsonaro, jamais teria essas passadas de pano. Jamais. Assim, tenho convicção de que isso não estaria acontecendo. Bom, indo aqui. É ruim, mas tem um lado bom. É claro que uma leve alta do desemprego tem seu óbvio lado ruim. Afinal, mais pessoas estão desocupadas e, portanto, sem renda. Claro, isso é terrível, obviamente. É terrível. No entanto, isso também pode ter um lado positivo. Isso porque o Banco Central está preocupado com o aquecimento dos empregos no Brasil. Embora pareça contraditório, a força do mercado de trabalho brasileiro tem sido uma das principais preocupações da autoridade monetária dos últimos tempos. Para quem não se lembra, na ata da reunião, a autoridade monetária afirmou que o dinamismo do mercado de trabalho, com ênfase na aceleração de rendimentos e de massa salarial, é uma preocupação. Aqui como se o governo estivesse gerando desemprego para agradar o Banco Central, né? Como se também fosse alguma coisa nesse sentido. Essa preocupação acontece porque, de um modo geral, quando o mercado de trabalho está mais aquecido, significa que as empresas estão contratando mais trabalhadores. O que, claro, né, é o que se espera de um governo dito preocupado com os pobres, vai. Quanto mais os pobres trabalham, menos eles dependem do Estado e mais eles prosperam, certo? Então a gente espera de um governo de esquerda que novos empregos sejam criados, até porque o Estado, em tese, deveria estar criando as condições para os empresários contratarem, né? Mas tudo em tese. E se tratando de governo de esquerda, é tudo na teoria. Então, se elas estão demandando mais mão de obra, significa que elas também estão dispostas a pagar salários nominais maiores. E isso implica em maior custo para as companhias. Esses custos, portanto, serão repassados nos preços dos produtos. E assim, há mais inflação. Claro, tudo bem. Mas é um efeito colateral, a inflação nesse caso, de uma notícia positiva, né? No caso, o Brasil tá bombando. E se vocês lembrarem no passado recente, na Dilma, estávamos tendo desemprego com inflação. Então nem sempre, aliás, melhor dizendo, não é apenas durante criação de empregos que se tem inflação. A Dilma conseguiu a proeza, com o país andando para trás, também ter inflação e juros. Ela conseguiu, assim, umas coisas absurdas, o PT conseguiu. Então aqui também, para não dar a impressão que é só quando o mercado está aquecido, não. É um dos fatores que pode levar. Mas isso, galera, é passada de pano.
de novo, se o governo fosse Bolsonaro, eu duvido que teria essa boa vontade em falar, ó, a notícia é ruim, mas ó, tem aqui o lado positivo, a inflação não vai subir. Se fosse com o Bolsonaro, vocês acham que teria essa interpretação, esse mas para aliviar uma notícia negativa? Eu acho que não. Logo, se o mercado de trabalho mais aquecido pode trazer mais inflação para o país, isso significa que os juros podem parar de cair, ou pelo menos cair uma velocidade mais lenta do que se esperava. Pô, legal, então vamos demitir em massa? Que tal os empresários do Brasil, então? Comecem a demitir, porque vai ser uma coisa maravilhosa para o Brasil, porque a taxa de juros vai cair. Então, pô, os empresários estão com a faca e o queijo para ajudar o nosso país. Né? Já que é para passar pano, pô, vamos piorar esse indicador de desemprego porque a imprensa vai dar o viés positivo. Nossa, é só rindo, né, galera? Afinal, a Selic, taxa básica de juros no Brasil, é um instrumento que o BC tem para controlar a inflação. Então, se há mais pressão inflacionária, a autoridade monetária tende a deixar os juros mais altos, a fim de encarecer o dinheiro. Portanto, os empréstimos e financiamentos ficam mais caros. Com isso, há menos consumo, menos dinheiro em circulação. Assim, os preços tendem a voltar a cair. Bom, então é isso, galera. Que bom, né? Então eu fico mais tranquilo lendo essa matéria do Valor Econômico do Grupo Globo. Pô, que bom, né? O desemprego aumentou no Brasil, mas olha, com esse viés que eles estão dando, eu fiquei felicíssimo. Pô, que bom que tem mais brasileiros sem renda, porque isso vai fazer os juros cair, pelo menos não subir, vai facilitar um pouco a vida do Banco Central. Nossa senhora, olha, fiquei tranquilo. Uma notícia ruim virou uma coisa maravilhosa lendo essa matéria aqui do Grupo Globo. Pessoal, é isso, pra mim, passada de pano. Não que esteja errado conceitualmente, mas aqui a questão é a passada de pano. E coloque nos comentários, de novo, se fosse governo Bolsonaro, vocês acham que teria essa boa vontade em fazer com que uma notícia ruim possa ser, na verdade, uma notícia boa? Eu acho quase impossível em se tratando de Grupo Globo. Pessoal, é isso. Se gostaram, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp pra gente sair da bolha. Muitas pessoas comentam nas redes sociais, não tô mais vendo seus vídeos, não tá aparecendo na minha timeline. O que eu sugiro é o seguinte, deixa o like e deixa um comentário, pro algoritmo entender que você não só assistiu, como também gostou. E aí a tendência é que o algoritmo comece a entregar os meus conteúdos para vocês. Mas é importante deixar no mínimo like. E se puder deixar também um comentário qualquer, aí sim o algoritmo entende que o engajamento é completo e que você gosta desse conteúdo. E aí vai voltar a aparecer normalmente para vocês o meu conteúdo. Então, fica a dica. Até o próximo vídeo.